Eu sou Cláudia Gaiara, eu sou médica veterinária e trabalho no Zoológico de Guarulhos. Eu trabalho aqui já há 25 anos e durante esse período a gente trabalha para envolver o zoológico mais nas atividades de conservação e eu faço a parte clínica, a parte de nutrição de animais recebidos. Aqui no Zoológico de Guarulhos, além das atividades normais de um zoológico, que é a manutenção de espécies ameaçadas visando conservação, a gente faz um trabalho de recepção, tratamento, reabilitação de animais da fauna local. Isso como uma forma, então, de receber, tratar e reabilitar esses animais que são mais comuns na área urbana e que acabam sendo resgatados, vítimas de acidentes ou filhotes, são resgatados pela própria população ou pelos órgãos de fiscalização. A grande maioria dos animais recebidos nessa condição são aves. Em uma época específica do ano a gente recebe bastante mamíferos também, particularmente filhotes de gambá, né? Mas no restante do ano a maioria dos animais são aves. E aí a gente tem alguns grupos que são mais acometidos, né, de interações com a população humana, que são essas aves mais comuns no meio urbano. Os psitacídeos, né, como o periquitão maracanã, periquito verde, as aves de rapina, então corujinhas, corujas maiores, gaviões e filhotes de passeriforme, sabiá, bem-te-vi, esse tipo de animal. Os animais são recebidos apenas para fins de tratamento. São animais que foram resgatados em alguma situação de risco, ou porque estão machucados, ou filhotes muito jovens órfãos, né, ou animais que sofreram alguma doença e são encontrados em condições não usuais. Em geral, esses animais chegam num estado de saúde bastante comprometido, né, a grande maioria das vezes por traumas e traumas relacionados com a atividade humana. E a gente tem muitas ocorrências com as linhas de pipa e as linhas com cerol. Uma outra causa que tem aumentado a frequência são ataques por animais domésticos. Então, nos passeriformes, ataques principalmente por gatos e animais maiores, mamíferos, por exemplo, ataques por cachorro. Animais que chegam da natureza, que não estão habituados com o contato humano, eles chegam bastante estressados, né, tentando escapar, né, daquela situação em que eles se encontram, porque imagina, né, para um animal silvestre, ele ser contido já é um estresse, ele vai imaginar que ele está sendo predado. Né? Então os animais, ou eles chegam num estado muito crítico, e aí eles nem têm reação, porque eles nem sequer percebem o ambiente à sua volta, né? Mas aqueles animais que chegam numa condição melhor, com feridas mais localizadas, em geral, eles têm um comportamento de aversão aos humanos, né? E bastante estressado do ponto de vista de estar num ambiente de contenção, numa gaiola, num recinto pequeno. Os bichinhos lá, os passarinhos. Os animais, quando eles chegam, eles vão ser avaliados para ver o grau de lesão e de comprometimento que eles têm. Um animal que chega numa emergência, num estado crítico, a primeira coisa que a gente vai fazer é estabilizar esse animal para preservar a vida dele. Depois disso, a gente vai tratar, então, aquelas lesões que levaram o animal a esse quadro. Animais que chegam num estado melhor, a gente também vai fazer uma avaliação, a gente vai fazer exames, geralmente são animais que necessitam realizar uma radiografia, algum exame de laboratório, e depois disso, ele vai passar por todo o processo de tratamento até que ele tenha cura clínica. A partir daí, começa um outro processo, que é o processo de reabilitação, para que a gente veja se esse animal tem condições de ser devolvido à natureza. A gente tem conseguido um bom índice de cura e de reabilitação e de evolução de animais para a natureza. Para ele ser solto, ele tem que estar apto, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista comportamental. Ele tem que estar plenamente capaz de voar, de encontrar seu próprio alimento, de fugir de predadores, de encontrar abrigos. Porém, alguns animais acabam com sequelas que impossibilitam que ele seja solto.
Então, um animal que, por exemplo, alguém resgatou muito filhote, criou como um animal de estimação, esse animal tem muito mais dificuldade para se comportar como a sua espécie, para se comportar como um animal selvagem e possibilitar, então, que ele consiga sobreviver na natureza, escapando de predadores, achando seu próprio alimento, né? Alguns animais ficam com lesões físicas que comprometem a sua habilidade. A gente, anualmente, recebe uma quantidade bastante grande de animais. No ano passado, nós recebemos mais de 700 indivíduos durante o ano. Alguns casos ficam marcados na mente da gente. Aqueles animais que, assim que a gente recebeu, a gente achou que eles teriam poucas chances, né, de recuperação total e de soltura. E quando a gente conseguiu fazer finalmente a soltura dele, isso acaba trazendo uma alegria muito grande para a gente, porque a gente investiu, né, no tratamento, na reabilitação daquele indivíduo e ele acabou se recuperando totalmente. Me lembro de um carcará que chegou com as 2 pernas fraturadas. A gente no início achou que ia ser muito difícil ele se recuperar. Um rapinante, né, depende muito dos membros pélvicos para apreensão de alimentos. Ele foi tratado por uma parceira nossa com acupuntura, técnicas de medicina integrativa e há 2 semanas a gente conseguiu finalmente liberar esse animal na natureza. São histórias assim que mostram pra gente que realmente esse trabalho da gente vale a pena. Às vezes a gente depende do auxílio de outros profissionais. Nesse caso do carcará, a gente contou muito com a ajuda dessa veterinária que trabalha com integrativa, né, porque as técnicas que ela utiliza ajudaram muito a recuperar e a reabilitar esse animal. E às vezes a gente precisa de uma parceria ainda mais especializada. A gente teve o caso de uma seriema, né, já era um animal, esse vivia aqui no zoológico, mas já mais idoso, ele teve uma fratura no bico superior. Né? Uma ave como essa, ela precisa muito do bico para se alimentar e para fazer a sua higiene pessoal. Né? Então, um comportamento normal que garante o bem-estar dessa ave, ela poder limpar as penas, alisar as penas e se alimentar sozinha. O animal com o bico quebrado não conseguia pegar o alimento, a gente tinha que alimentar ele com uma pinça e isso para ele não é natural, né? E é estressante, apesar dele estar habituado com a gente. Aí nós conseguimos uma parceria com um dentista, um veterinário dentista, que é nosso parceiro já, que faz toda a prevenção e os tratamentos odontológicos aqui no zoológico, e ele conseguiu uma parceria com um dentista humano e um protético que desenvolveram uma prótese para esse bico dessa seriema, usando uma metodologia, né, uma técnica que é usada hoje para o tratamento das pessoas. Então, eles fizeram todo o escaneamento dos bicos dessa seriema, escanearam também um bico normal, produziram um molde em impressora 3D e produziram um bico num metal muito leve, que se adequou perfeitamente à área lesionada. Esse bico foi até esteticamente cuidado, ele tem a cor do bico da seriema. Olhando a distância hoje, a gente nem tem dificuldade de dizer qual é a seriema que tem o bico natural e a que não tem. E isso permitiu que no mesmo dia da cirurgia, esse animal já se alimentasse sozinho, normalmente, e no dia seguinte eu já vi esse animal fazendo a sua higiene, arrumando suas penas. Então, isso garantiu para esse indivíduo a possibilidade de continuar vivo, né? E além de apenas continuar vivo, não é isso que a gente precisa que o animal tenha qualidade de vida, né? Ele consegue hoje ter um comportamento absolutamente normal. Né? Então, o trabalho num zoológico, a gente tem que ter na cabeça que ele é multidisciplinar, né? A gente precisa de vários profissionais interagindo para que a gente possa dar o melhor atendimento e o melhor tratamento para cada indivíduo que a gente recebe aqui. Eu tenho toda uma história, né, que eu construí aqui dentro, de formação profissional, porque num zoológico a gente aprende todos os dias, e também do ponto de vista pessoal. Porque nesses 25 anos, convivendo, né, diariamente com animais das mais diversas espécies, nas mais diversas situações, eu também fui mudando a forma como eu encarava a vida,
como eu encarava a minha profissão e mesmo a forma como eu encarava o meu trabalho no zoológico. Eu acredito muito no trabalho que a gente faz, né? Então, hoje a gente tem um zoológico que eu ajudei a modificar, né, do que ele era há 25 anos atrás, quando eu cheguei. Tem o meu trabalho e de todos os meus colegas aqui dentro, para que a gente realmente cumpra o nosso papel, né, de conservação e de garantia do bem-estar dos animais que a gente mantém aqui. E de garantia do bem-estar desses animais que a gente recebe também. Nem sempre a gente receber o animal e manter ele vivo é o melhor que a gente está fazendo do ponto de vista do bem-estar dele. Algumas vezes a gente tem que tomar decisões bastante difíceis, né, para um animal que não vai ter condições de ter uma boa vida após um tratamento. É um aprendizado ainda muito grande para mim como pessoa, né, mas é um trabalho muito gratificante, porque quando a gente vê, né, uma espécie que a gente está trabalhando, tendo uma pequenina melhora no seu status de conservação na natureza, ou quando a gente consegue fazer a soltura de um indivíduo que sofreu um trauma por nossa causa, né, porque na maioria das vezes são as atividades humanas que levam a que esses animais tenham esses problemas, né? E mesmo na conservação, né, se uma espécie precisa estar num zoológico para sobreviver, é porque a espécie humana está fazendo algum impacto, está tendo algum impacto muito grande, né, no ambiente onde essa espécie vive, né? Então eu acho que eu considero, né, que eu tenho uma obrigação de cuidar desses indivíduos, né, de ajudar a cuidar um pouco melhor do planeta que a gente vive, né, e deixar uma esperança de futuro, não só para as espécies selvagens, mas também para a população humana. Então, o que eu posso dizer é que eu sou muito feliz com a minha profissão, eu gosto muito de trabalhar aqui, tudo que eu tenho e que eu sou hoje, eu devo ao meu trabalho no zoológico com todas as pessoas que trabalharam comigo nesses anos todos.